Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo é o sulfato de amônio, sobre o conteúdo de fertilizantes. Nossa equipe é composta pela Ana Vitória, pela Gabriela, por mim, Heloísa, pelo Leandro e pelo Marcelo. O sulfato de amônio é um composto inorgânico de fórmula NH4,2SO4, utilizado como fertilizante, rico em nitrogênio e enxofre na sua composição. Esta substância possui caráter sólido, granular, na forma de cristais brancos e com odor característico. O sulfato de amônio pode ser obtido por meio da produção de caprolactama, sendo um subproduto desse processo. Também pela combinação direta de amônia com ácido sulfúrico. Outra forma é a partir de subprodutos do processo siderúrgico. E, por fim, por meio do reaproveitamento de subprodutos oriundos de processos metalúrgicos de extração de cobre, níquel e cobalto e da produção de metacrilato de metila. Com relação ao processo de produção principal do sulfato de amônio, a reação mais conhecida se dá entre a amônia e o ácido sulfúrico, caracterizando uma reação de formação do tipo reação, evaporação, cristalização. Ou seja, na primeira operação unitária do processo, ocorre a reação dos reagentes, uma parcial evaporação e uma parcial cristalização. Por isso, o sulfato de amônio resultante desta reação são pequenos cristais brancos, mas que posteriormente no processo serão totalmente separados e secos. O processo de produção por meio da rota sintética inicia-se com a amônia e o ácido sulfúrico sendo alimentados em um evaporador cristalizador, para formar pequenos cristais de sulfato de amônio. O calor que é liberado da reação é retirado através da evaporação da água que é alimentada no sistema para controlar a temperatura. Em seguida, os cristais seguem para a centrífuga, onde são removidos e posteriormente seguem para um secador rotativo. O processo ThyssenKrupp se destaca por possibilitar a fabricação do fertilizante na forma de grânulos diretamente a partir da solução aquosa de sulfato de amônio. O fluxograma demonstra as principais operações unitárias desse processo. No início do processo, a solução de sulfato de amônio é colocado em contato com o ar aquecido em um leito fluidizado do tipo horizontal. Nessa etapa, ocorre a secagem e formação dos grânulos. A corrente de ar com material particulado que deixa o topo do leito segue para um conjunto de operações unitárias, no intuito de recuperar as partículas retornando-as para o leito fluidizado, e condicionar os gases para a liberação na atmosfera conforme legislação ambiental. A corrente de grânulos que deixa o leito horizontalmente também passa por operações unitárias de classificação com relação aos tamanhos das partículas. E por fim, temos o processo de revestimento dos grânulos em um tambor rotativo, onde é aspergido o agente químico para mitigar a lixiviação dos grânulos nos processos posteriores de embalagem, estocagem e transporte. Após a etapa de revestimento no tambor rotativo, é obtido sulfato de amônio em sua forma granular final para a futura comercialização como fertilizante. Segundo o portal de notícias Global Fert, os países que mais produzem sulfato de amônio são, em primeiro lugar, a Rússia, sequencialmente a China, Ucrânia e Estados Unidos. Isso ocorre devido à sua forte indústria de fertilizantes. Já dentre os principais fabricantes, temos, globalmente, a AdvanSix, nos Estados Unidos, com uma produção de 1,5 milhões de toneladas por ano. Já nacionalmente, temos a Unigel, com sua produção de 400 mil toneladas por ano, e a Petrobras, com 303 mil toneladas por ano. Devido à forte indústria agrícola, o Brasil é um grande consumidor de sulfato de amônio. A agroindústria brasileira ela consome aproximadamente 2 milhões de toneladas de sulfato de amônio por ano. E devido a essa quantidade consumida e produzida, 90% do volume de sulfato de amônio é consumido e possui origem importada. Dentre os maiores exportadores de sulfato de amônio para o Brasil, destaca-se a China, que representa aproximadamente 38% das exportações, a Bélgica, com 22% das exportações, os Estados Unidos, com 21%, a Holanda, com 8% e a Polônia, com 6%. A utilização do sulfato de amônio como fertilizante enfrenta diversos desafios, sendo um deles sua alta salinidade, que chega a 69%. A elevada salinidade tem impactos significativos na qualidade do solo,
como a perturbação do microbioma do solo, resultando na redução da produtividade agrícola e prejudicando o crescimento das raízes das plantas. Para mitigar esse problema, os agricultores precisam adotar práticas de parcelamento na aplicação do sulfato de amônio durante o manejo agrícola. Outra questão relacionada ao sulfato de amônio é seu potencial para acidificar o solo. Isso ocorre devido ao processo de nitrificação realizado pelos micro-organismos do solo, que convertem o amônio em nitrato. Durante esse processo, íons de hidrogênio são liberados no solo para cada nitrato, reduzindo o pH do solo e tornando-o mais ácido. Para combater esse problema, os agricultores precisam recorrer à calagem como medida corretiva. Além disso, como fonte de enxofre, o sulfato de amônio também enfrenta o desafio da lixiviação. O enxofre na forma de sulfato, que as plantas conseguem absorver, apresenta alta mobilidade no perfil do solo, o que resulta em sua perda para camadas mais profundas. Isso significa que os agricultores podem perder parte dos nutrientes aplicados no solo, especialmente em áreas propensas à lixiviação. Em 21 de setembro de 1921, um dos eventos mais trágicos da história industrial alemã ocorreu na cidade de Upoh, nas proximidades de Ludwigshafen, às margens do rio Reno. Uma gigantesca explosão abalou a região e deixou um rastro de devastação impressionante. A explosão aconteceu nas instalações da BASF, uma renomada empresa química alemã. O epicentro dessa tragédia industrial foi um silo-torre que continha aproximadamente 450 toneladas de sulfato de amônio e fertilizante de nitrato de amônio. Essas substâncias, embora usadas em fertilizantes, podem ser perigosas quando manuseadas de forma inadequada. O que torna esse incidente ainda mais impressionante é o fato de que a explosão resultou em uma cratera colossal, medindo cerca de 90 metros de largura, 120 metros de comprimento e 20 metros de profundidade. Essa cratera, criada pela força da explosão, testemunhava a magnitude da tragédia que se desenrolou naquele fatídico dia. Os números que cercam esse desastre são verdadeiramente aterrorizantes. Estima-se que pelo menos 561 pessoas tenham perdido a vida como resultado direto da explosão, e mais de 1.952 pessoas ficaram feridas, muitas delas gravemente. A magnitude da destruição afetou não apenas as instalações da BASF, que foram completamente arrasadas, mas também a área circundante, especialmente o bairro de Upoh, que foi praticamente varrido do mapa. O que causou essa tragédia? A investigação apontou para uma tentativa de afofar a mistura de sulfato de amônio e nitrato de amônio usando pequenas explosões. A intenção era evitar que o adubo composto se solidificasse, o que tornaria impossível seu transporte. É importante notar que antes desse trágico evento, a fábrica da BASF havia utilizado com sucesso uma mistura semelhante em mais de 20.000 ocasiões, sem indícios de que uma catástrofe dessa magnitude pudesse ocorrer. A magnitude da explosão foi tão grande que seu estrondo foi ouvido a uma grande distância, até mesmo na cidade de Frankfurt, que fica a cerca de 90 quilômetros de Upoh. Os danos causados por essa explosão foram vastos. A fábrica da BASF foi reduzida a escombros, assim como a maioria das moradias em Upoh. Cerca de 80% das casas na área foram completamente destruídas, e nenhum edifício foi poupado. Além disso, num raio de 25 quilômetros, os telhados das casas foram arrancados pela força da explosão. E a destruição não parou por aí. As cidades vizinhas, como Mannheim, do outro lado do rio Reno, e Heidelberg, a 30 km de distância, também sofreram danos consideráveis. Em Mannheim, tantas vidraças foram quebradas que o tráfego teve que ser interrompido. Em retrospectiva, esse trágico incidente destacou a necessidade de regulamentações mais rigorosas e procedimentos de segurança para o manuseio de substâncias químicas perigosas. A falta de compreensão na época sobre os potenciais riscos dessas misturas explosivas teve um custo humano imenso e deixou cicatrizes profundas na história da indústria química alemã. Hoje, esses eventos trágicos são lembrados como um lembrete sombrio da importância da segurança industrial e da prevenção de acidentes químicos.